Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, esse aqui foi um pedido de um grande amigo meu, um grande irmão, o irmão Naldo. Irmão Naldo, muito obrigado pelo seu pedido, que Deus abençoe, tá bom? E também nós vamos falar tudo sobre o juízo. Não, tudo é uma coisa muito grande. A maioria das coisas que a Bíblia fala sobre o juízo, as principais características do juízo e explicar algumas dúvidas sobre certos pontos, tá bom? Vamos iniciar. O que é o juízo? Bom, isso aqui é de um dicionário que diz assim: ato, processo ou efeito de julgar, faculdade de avaliar os seres e as coisas, julgamento. Então, o juízo ele é um julgamento. Só que nós vamos nos prender hoje no juízo bíblico, o juízo que Deus fará a toda a humanidade. Quem é o juiz? Salmos 98:9. Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Esse Senhor é o Pai. Infelizmente, a Bíblia Padre Ferreira de Almeida, eu não sei dizer se é proposital, eu não sei dizer se é em relação ao que eles gostam de traduzir, mas esse aqui é o Pai, tá bom? Isaías 33:22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o vosso rei, ele nos salvará. Então, mais uma vez, no Antigo Testamento, quando você vê a palavra Senhor, na maioria das vezes, ele está se referindo ao Pai, a Yahvé, ou Javé, ou Yahweh, como você deseja chamar, tá bom? Próxima pergunta. Quem será nosso advogado? 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando o cristão genuíno, o cristão que faz parte do povo genuíno de Deus, aquele que só defende a Bíblia, aquele que só defende o que está escrito, aquele que se esforça para cumprir todos os estatutos, esse é o cristão genuíno. Então, quando esse peca, ou seja, ele evita o pecado, Cristo é o advogado dele, tá bom? Quando ocorre o juízo, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o juízo ele acontece quando as pessoas morrem. Eu, nesse momento, estou vivo. Hoje é dia 16 de maio, 8h45. Então, nesse momento, eu estou vivo. Quando eu morrer, se Jesus não volta antes, no momento da minha morte, eu sou julgado. E isso é algo que não pode ser confundido. O juízo vem quando a pessoa morre. No final, vou explicar um certo ponto de o juízo dos vivos, para que você não entenda errado, tá bom? Por onde irá começar o juízo? 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, o juízo ele começa primeiro por aqueles que se dizem cristãos. E Pedro continua. Olha só o que ele fala. Se primeiro começa com o cristão, imagine aquele que não obedece o evangelho. Tem cristão que não obedece. E agora? Tem cristão que você vai abrir a Bíblia para ele? Não, não preciso. Não, eu já sei. Não, mas veja só. Não, mas espera aí. É sempre um veja só, é uma desculpa atrás da outra. E muitas vezes nem escuta a verdade. Então Deus vai começar pelos que se dizem dele, ou os verdadeiros que são dele, depois o do mundo. Isso é algo a ser pensado, a ser refletido. Qual será a norma ou a regra para o juízo? Isso aqui é importante. Muitos cristãos não fazem ideia de como Deus fará esse juízo. Vamos ver? Mateus 12:36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Palavra ociosa, algumas versões dizem palavra maldita, outras versões dizem linguagem sem importância, sem relevância, aqueles papos, aquelas conversas que não vão te levar a nada.
Depende muito do ponto. 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Segundo ponto. Primeiro é o que eu falo. Segundo, o que eu fiz com o meu corpo? Suas ações ao seu corpo. Você está estragando seu corpo com bebida, com cigarro? Você está se prostituindo? O que você está fazendo com o seu corpo? Veja que o juízo são várias coisas que vamos responder. Aqueles que conhecem a Deus e aqueles que não conhecem. Atos 17:31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui, ó, Jesus vai julgar a humanidade por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o caminho que nós somos salvos. Ele é o advogado daqueles que creem em Deus, daqueles que creem nele também. Então, nós temos que entender, tudo é por meio de Cristo, para que haja a justiça máxima. Vamos colocar nesse ponto. Tiago 2,9 diz assim: Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Isso aqui é algo importante. Eu conheço muita gente, e eu estou falando, conheço assim, de ter tido uma amizade no passado, de conhecer as ações dessa pessoa, ou dessas pessoas, que fazem acepção de pessoas. Elas se acham melhores, elas se acham mais sábias, elas se acham mais salvas, elas se acham que são mais de Deus, elas se acham tudo. E faz acepção de pessoas. Não fala, não conversa, ou manda os membros não falarem. Isso aqui. Teve um caso uma vez que uma determinada igreja, a moça deixou de falar comigo. A gente estava tentando um relacionamento, porque dizendo essa moça, não sei se é verdade ou não, que é onde ela congrega, se ela namorasse comigo, ela ia ser expulsa de casa. E a família iria deserdar ela, porque ela não mais fazia parte de onde ela estava. Acepção de pessoas. E ainda se dizem salvos um cara desse, uma pessoa dessa, ou um líder desse. O cara tem que ser, você está julgando. Eu estou falando que eu senti na pele. Eu não estou julgando, eu estou falando a verdade. Tiago 2, 12 e 13. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? Você tem um livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. O que eu faço como livre-arbítrio? Eu obedeço a Deus como livre-arbítrio ou eu faço tudo que Deus condena como livre-arbítrio? Ou melhor, ou eu faço tudo que Deus não deseja para seus filhos como livre-arbítrio? 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa o juízo. Sabe o que significa isso? Lembra quando Jesus fala em Mateus 6? Se perdoares os homens, o Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoares, vosso Pai Celestial não perdoará. É isso. Tem muito cristão que vai ser julgado no juízo quando ele morrer, ou antes de Jesus voltar, que é um caso à parte que será explicado, não vai ser salvo porque não teve misericórdia. Isso é uma coisa muito pesada. Romanos 2, versículo 12 e 13. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também procederão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Vamos entender o 12 para depois ler o 13. Deus, ele é justo. Tem gente que nunca ouviu falar do Evangelho, tem gente que nunca ouviu falar da Bíblia. Hoje existem pessoas? Existem. Mas vamos falar do passado. Os gregos, os troianos, vamos supor, né? Troia. E as outras cidades. Aqueles que não conheceram o Evangelho vão ser julgados sem a lei do Evangelho. Mas como eles vão ser julgados? Vamos ler o 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Significa isso? Vamos supor que eu tenha sei lá, um alemão da Segunda Guerra, ou um chinês lá da Guerra do Ópio. Eles não conheceram o Evangelho.
mas eles vão ser julgados por uma lei que está incluída em cada um de nós. Que lei é essa? A gente já nasce sabendo que matar é errado. A gente nasce sabendo, quando é criança, isso não se faz, está errado. Dependendo muito de vários fatores, né, da cultura, de onde a pessoa está sendo educada. Mas no fundo, lá no íntimo, no âmago, a pessoa quando faz algo errado, ela sente que está errado. É nesse sentido. O ser humano, normalmente, ele nasce com a ideia de certo e errado. Ele já vem com isso entranhado nele, salvo muitas exceções, como eu disse antes, tá? E aqui diz também, porque os que ouvem a lei não são justos, ou seja, aqueles que ouvem a Bíblia, ou as regras de Deus, ou a Torá, como eu gosto de falar, eles não são justos. É quem pratica. Então, se você obedece a Deus guardando a Torá, a parte válida, você é justificado. Por quê? Porque você decidiu abrir mão da sua carne, abrir mão dos seus desejos para obedecer o que Deus manda. É isso que ele está dizendo. E ainda tem gente dizendo que a lei é abolida. Mateus 25, 31 a 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta o dos bodes das ovelhas. Quando Jesus voltar, Jesus vai separar o joio e trigo, bode e ovelha. O bode questiona tudo no sentido de lutar contra. O bode é aquele que é teimoso, o bode é aquele que você abre a Bíblia, explica a Bíblia e não quer saber. E a ovelha é aquela dócil que segue a Jesus Cristo e vê que o texto é verdade. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Aqui vai separar, literalmente, quem serve a Deus e quem não serve. De todo mundo. Tá? Lado direito, os reais adoradores de Espírito e verdade do Pai. E os esquerdos, não só aqueles que não aceitaram a mensagem, ou aqueles que não quiseram viver. Tá? Mateus 25, 34 e 36. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino do que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e viste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Mateus 25, 37 a 40. Um outro ponto que Jesus vai fazer o julgamento do salvo e não salvo é se você ajuda o próximo. Não dando dinheiro a ele, mas na sua necessidade. Tá com fome? Compra comida. Tá com sede? Ajuda dando água. Jesus não está dizendo aqui para você sustentar os outros. Não entenda errado. É para ajudar o próximo. A gente vê aí igrejas cada vez mais ricas, pastores ostentando dinheiro, e você, que tem gente do seu lado passando fome e você não ajuda. Você acha que está salvo? Sinto muito, nem Deus você conhece. As pessoas não conseguem entender. Ou Ou a pessoa ajuda e tá batendo foto botando no Instagram, ou em Face, ou no YouTube, ou em qualquer outra rede social. Quando eu ajudo, eu dou lá, ajudo, compro o que vai fazer e pronto. A não ser, eu já ajudei, por exemplo, eu fui no supermercado, pedi cesta básica, me ajudar a levar para as pessoas, o gente falou assim, Leone, eu te ajudo, mas tira foto, só para dizer que elas estão recebendo, para confirmar, para depois trazer para a gente, porque a gente entrega para tanta gente, nem sabemos realmente se isso é feito. Então, bati as fotos, entreguei com outras pessoas e enviei para o gerente. Não, Leone, precisamos, estamos juntos. E encerrou. Mas eu falei para ele, não posta. Não quero postagem disso. Não estou aqui para me gabar. Estou dando um exemplo que eu passo, tá bom? Não é para dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Agora, vamos ver os bodes.
Mateus 25, 41, 43. Então disseram também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, sendo nu não me visitaste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, percebemos aqui que esse povo está chamando Jesus de Senhor, né? Então eles são cristãos. São cristãos que não viviam a palavra ou que foram enganados por falsos profetas. Jesus não está falando aqui dos ímpios que não querem saber dele. Está falando de pessoas que conhecem, chamando Jesus de Senhor. O ímpio não vai chamar Jesus de Senhor. Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Então, quando você deixa de ajudar o necessitado, Jesus está sentindo a dor. Quando você ajuda, Jesus sente a alegria. Jesus se coloca no lugar das pessoas. Infelizmente, muitos cristãos não entenderam isso. 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, versículo 44, 46. 2 Pedro 2,9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, a piedade também é uma característica dos salvos, né? E quem não tem piedade será condenado. Romanos 2:2. Portanto, és inexcusável quando julgas ó homem, quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Existem pessoas, como eu, que dou exemplos que nós sentimos na pele sobre coisas. Existem outros que nos julgam porque não concordam com a gente, que nos julgam porque pensamos diferente dele. Vou dar um exemplo aqui para você o que é julgar. Uma pessoa não me conhece, aí ele escuta alguém falar: Ah, o Leone uma vez ele foi grosso e foi mal educado. O cara não tem testemunha, o cara não apresentou uma prova, ele só lançou isso. O outro vai: Ah, então quer dizer que o Leone ele não é de Deus. Ele não pesquisou se a história é verdade, não foi atrás de testemunha, alguém foi inventar algo sobre mim, um exemplo aqui, e a pessoa já tirou suas próprias conclusões. Isso é julgamento. Outra coisa é uma pessoa chegar, tá aqui a filmagem, tá aqui a foto, que o Leone foi grosso com aquela pessoa. Aí é prova, aí não é julgar, é falar a verdade. Então, hoje, infelizmente, muitas pessoas se fazem de vítima. Se fazem de vítima. Você não concorda com ela, já está me perseguindo, já está me julgando. É o vitimismo. E quem se faz de vítima é o diabo. A verdade não se faz de vítima. E infelizmente as pessoas não entendem isso. Ezequiel 18:30. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lembra quando Deus fala para Caim: Caim, o pecado está na porta, cabe a você dominá-lo? É isso que Deus está falando aqui. O que está dizendo? Se converta do seu caminho ruim, se converta daquilo que eu não quero para você, porque você é meu servo. Depois, cuidado com a iniquidade, cuidado com o pecado. Se você pecar, você tropeça, você cai. E muitos cristãos nem levantam, infelizmente. Quantos cristãos sinceros se afastaram de Deus por causa do pecado? Pessoas sinceras, íntegras, na sua qualidade, e nunca conseguiram sair desse mundo do pecado. Então, o que Deus fala? Cuidado com o caminho que você está levando, cuidado com a sua decisão. Tá bom? Qual o objetivo do juízo? Romanos 2, versículos 6 a 8, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna os que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, procuram fazer o bem, glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade
e obedientes ao pecado ou à iniquidade. Olha só que interessante. O juiz é para quê? Para dar vida eterna. Quem procura fazer o bem, quem procura glória, honra e corrupção. Glória e honra para quem? Para Deus através de Cristo. Eu não vou procurar honra para mim. Que eu diminua e o Senhor cresça. Então, essa é uma característica dos salvos também. Essa é dos salvos. Agora vamos ver. Indignação e ira, os que são contenciosos. O que é contencioso? A gente vai levar, vai pregar para alguém, a gente vai conversar com alguém, vai fazer uma coisa, o cara já quer brigar. Uma vez, irmãos, eu estava dando uma classe bíblica, um estudo bíblico na casa de uma família, e tinha um rapaz lá que toda vez que ele participava, eu percebia que ele não estava querendo aprender, ele queria causar briga. Ele queria causar briga. E uma vez eu cheguei para ele, cara, eu sinto muito, hoje você não vai participar. Por quê? Porque tu não quer aprender, tu só quer brigar. Aí nesse dia a marcha do cara caiu, o cara só não me chamou de santo. E é incrível como um cara desse diz ter o Espírito Santo, né? Incrível, incrível. Foi uma coisa terrível. Desobedientes à verdade. É um outro ponto. Esse aqui, esse para cristão. O que que a Bíblia diz? Tal coisa. Não, mas veja só. Não, mas a Bíblia diz isso. Não, mas não é assim. É desobediente. Está chamando Deus de mentiroso, a Bíblia de mentirosa e está na igreja, achando que obedece. Ele obedece à igreja. Ele obedece o dogma da igreja. Ele obedece à religião dele. Mas ele não obedece a Deus. Então, se não obedece a Deus, ele obedece o pecado. A falsa doutrina e a iniquidade. E ele coloca aqui, Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, a sua ação. Tá? E uma coisa importante que eu esqueci de comentar, quando você fala algo, você pensa. Então, o juízo, quando você fala alguma palavra, tudo que você pensa sai pela boca. Às vezes você guarda, né? Mas você também precisa ser julgado por isso. O que será julgado no juízo? Eclesiastes 14, 12. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até que tudo seja encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo que você faz, tudo que eu faço, será julgado. Tanto aberto quanto escondido. Escondido também inclui. Agora vamos entender isso aqui. O que é o juízo descrito em Daniel? Infelizmente, muitas pessoas não entendem esse juízo. Eles começam a pregar até o que não está escrito. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então aqui está dizendo, né, que Miguel vai se levantar num tempo e que vai ser salvo quem está escrito no livro. Quem não está escrito não está salvo. É um tipo de juízo. Ele é um juízo. Agora, vamos entender que contexto é esse juízo. Porque algumas pessoas já me perguntaram: ah, mas o que que tem? Tem certas pessoas que pregam sobre o juízo investigativo. Juízo investigativo não é bíblico. Isso foi criado das vozes da cabeça dos outros. Não existe juízo investigativo porque não leram Daniel 12. Não entenderam Daniel 12. Agora eu vou mostrar para vocês o que é essa interpretação de Daniel 12. Que momento vai acontecer o juízo dos vivos? Nós lemos no início do estudo que o juízo acontece quando a pessoa morre, certo? Mas vai acontecer quando um momento da humanidade que vai acontecer o juízo dos vivos, porque não vai ter escolha. De onde vem? Apocalipse 13, 16, 18. E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, quando a pessoa receber a marca da besta, e quem não receber, nesse momento vai ter o juízo dos vivos.
Esse aqui vai ser a definitiva separação do joio e trigo. É esse momento aqui. Quando Jesus voltar, terão pessoas vivas no mundo. Quem aceitou a marca da besta e quem não aceitou. Então você tem que entender a Bíblia e não ficar tirando vozes da cabeça. Então o que acontece? Haverá um juízo dos vivos? Sim, na exceção. Quando vier a marca da besta, contra, que é Babilônia, Apocalipse, contra os 144 mil, que é aqueles que vão receber a chuva serôdia. Eles pregarão no mundo, 144 mil, mostrando que Babilônia é mentirosa, que Babilônia é falsa, que Babilônia é do diabo. O que é Babilônia? Todo o sistema religioso cristão. Todo. Todas essas placas de igreja. Porque Deus não vem buscar a placa de igreja. Deus vem buscar a sua igreja. A igreja somos nós, o seu povo. Você tem que entender isso, irmão, de uma vez por todas. Então, quando vier a marca da besta, vai separar o joio do trigo. Os salvos, que não aceitaram a marca da besta, e aqueles que foram enganados pela besta ou aceitaram a marca, mesmo sabendo que é errado. Nesse momento haverá o juízo dos vivos. Você tem que saber disso. Aí, nesse momento, os vivos serão julgados. É a única exceção. Por isso que Daniel 12 fala aquilo. Não existe juízo investigativo. Não seja enganado por doutrina de Satanás. Agora eu vou trazer um bônus para os irmãos. Por que que Apocalipse fala sobre comprar ou vender? O que que é comprar e vender? Vamos tirar de uma vez por todas a dúvida de muitos irmãos. Vem comigo. Apocalipse 13, 16 e 17. Vamos reler. Quanto mais lê, mais te aprende. E faz a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, que lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa. Testa representa convicção, pensamento e ideologia. Mão direita, ação. Perfeito. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Muitas pessoas acreditam que esse comprar e vender é comprar e vender. Eu vou lá no mercadinho e compro aqui um grampeador. Eu vou lá numa loja e compro um mouse. Aí quem não receber não pode comprar. Não existe isso. Imagine, irmão, o colapso econômico que o mundo vai sentir se isso acontecesse. Imagine o colapso. Imagine que hoje o mundo tenha, sei lá, um exemplo, eu não sei quanto tem, 20 milhões de pessoas. Eu sei que tem um pouco mais, 20 milhões. Vamos supor que dessas 20 milhões, 8 milhões não aceitaram a marca da besta. Como é que as indústrias vão ficar com menos 8 milhões para comprar seus produtos? Vai entrar no colapso econômico. Terrível, terrível. Agora vamos supor que seja 10, metade para cada um. 10 milhões de pessoas no mundo todo, vamos supor que tenha 20 milhões, 10 milhões não vão mais comprar. A destruir o mundo todo. Acabou a economia de todos os países. Então você não pode pensar isso. Agora vamos ver na Bíblia o que em profecia quer dizer comércio. É simples, está na Bíblia. Ezequiel 28, 15 a 17. Perfeito é nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então, quando a Bíblia diz comércio e profecia, ele não está falando de comércio de compra e venda, irmãos. Ele está falando sobre mensagem, pregação de mensagem. Eu não vou aceitar a marca da besta, vão me proibir de pregar. É desse modo. Compra e venda é comércio. Aqueles que não aceitarem a marca da besta vão ser perseguidos porque não vão poder pregar a verdade. Alguns vão ser presos, outros provavelmente vão morrer e eles não vão conseguir pregar. Vamos supor que serão cancelados. É mais ou menos isso.
Então as pessoas têm que parar de ficar botando na Bíblia a carnalidade e começar a procurar na Bíblia a resposta. Vamos continuar lendo. Apocalipse 14, 1 assim. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então você percebe aqui agora a característica do povo que receberá a chuva serôdia. Eles tinham na testa o nome do Pai, do único Deus verdadeiro. João 17:3. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. 1 Timóteo 2:5. Eles não vão crer numa trindade. Eles vão crer no único Deus, em Jesus Cristo, e terão o Espírito. 2. E eu vi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E eu vi uma voz de arpista que tocava com as suas harpas. E cantava um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais, dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Que honra, né? Essa honra é muito grande. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Vamos entender isso aqui. Mulheres em profecia é igreja. Esses homens que vão receber a chuva serôdia, que não vão receber a marca da besta, eles não são contaminados com as igrejas, irmãos. Com as igrejas. Com as doutrinas que muita igreja prega que tem mentira. Quase, não posso dizer todas, que todas é uma palavra muito forte, mas quase todas as igrejas que pregam têm mentira no meio. Iniciando o dízimo dinheiro. A maioria, 90%, dízimo é dinheiro. Isso aí não é bíblico. Nem trindade. É um outro exemplo. Né? Dentre outros também. Ele continua. Porque são virgens. Por que eles são virgens? Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. O que é seguir o Cordeiro? Eles só seguem a Bíblia. O solo escritura verdadeiro. E ele continua. Né? Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que ela achou engano? Eles nunca pregaram ou não pregam falsas doutrinas. Isso é um engano. O engano de Satanás é falsa doutrina. Tá bom? Apocalipse 14, 1 assim. Aí, Apocalipse 14, 6 a 10. E vi outro, esse aqui são as mensagens desse povo, 144.000, que vão combater a marca da besta. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo, o juízo dos vivos, naquele momento lá, da marca da besta. É a exceção. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Então a primeira mensagem eleitoral está dizendo: não existe trindade, é o único Deus verdadeiro e Cristo. Segunda, e outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. Quem está dizendo? Que tudo que Babilônia prega, defende, tem mentira. Está errado. Não é a palavra de Deus. Eles vão pregar a verdade, estão pregando a verdade. Eles vão mostrar para o planeta todo mundo vai saber essa verdade, que Babilônia tem falsas doutrinas. Quem defende falsas doutrinas já está em Babilônia. Muitas vezes sem saber, de maneira inocente já está. Aí, a pessoa que escuta a mensagem dos 144.000 não se converte, o que vai acontecer com ela? Versículo 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos diante do Cordeiro. Quem não segue o que está escrito, segue Babilônia, perde a salvação. Por isso que naquele momento de Daniel 12 é o juízo dos vivos no momento da marca da besta que vai ter separação daqueles dos 144.000 e de Babilônia. E para encerrarmos, juízos salvos e perdidos. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,
uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O que Daniel está dizendo? Quando a pessoa morre, ela é julgada. Perfeito, mas ela não vai sair para o inferno. Outra doutrina de Babilônia. Ela morre e está enterrada. Ela está enterrada. Salvos alguns que subiram, né? Enoque, né? Elias, algumas exceções. Mas está no céu. Olha o que Jesus fala em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz. O que é sepulcro? Enterrado. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição do juízo. Quando Jesus volta, ele vem acordar todos os salvos mortos, desde Adão até o dia que ele voltar. É isso que as pessoas não entendem. Salvo exceções, como eu já disse antes. Tá? Ah, mas quem não foi salvo? Depois do milênio, que eu posso fazer para os irmãos sobre isso, específico, depois do milênio, Jerusalém desce e os mortos não salvos ressuscitam. Meus irmãos, que Deus abençoe, que continuemos aprendendo a verdade. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.